Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a terceira parte sobre o reino de Deus. Aqui, na terceira parte, nós vamos aprofundar um pouco mais. Nós vamos ver dois aspectos. O primeiro, a qual a palavra de Deus diz que o desobediente não se satisfaz, não se sacia. E até o dinheiro que ele acumula num bolso furado. E também no aspecto que Yeshua Jesus falava por parábolas, pois ele mesmo disse, falando em parábolas, aquele que procura, o sedento, que estuda a palavra de Deus, que ouve a Deus e a Yeshua Jesus, que é a palavra de Deus, Yeshua Jesus é a Torá de Deus, toda a Bíblia, né, fala cada verso de Yeshua Jesus. Então, aquele que obedece, somente esse que se esforça em obedecer, ouvir, está ali sedento por Deus, procurando a Deus com toda a força, com todo o seu coração, esse somente entenderá as parábolas e será salvo, porque se arrependerá, será batizado e viverá como uma nova criatura, fazendo somente obediência a Deus, ações que agradam a Deus. Porém, as parábolas, ao mesmo tempo que servem para o justo, o ímpio, o iníquo, aquele que não quer se arrepender, aquele que não está procurando por Deus, nem quer saber da palavra de Deus, esse não vai entender. Então, ele não vai entender, não vai se arrepender e não vai ser salvo. O perverso, aquele que não se arrepende, né? Aqui, a pessoa que não se arrepende do que ela faz de mal, realmente é uma pessoa muito perversa, muito cruel, e a esse Deus realmente não quer salvar, não quer que ele se arrependa, não quer, porque é uma pessoa, como fala, que não se arrepende, perversa, iníqua. Aí você vê todo tipo de maldade. Abra a sua Bíblia em Ageu, o profeta Ageu, ou Hagai, e vamos ler ali do capítulo 1, do verso 4 em diante. Ele é uma profecia dada pelo profeta Deus, dado ao profeta Ageu, ao povo de Israel. Verso 4 diz assim: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruína? Aqui eu vou fazer um paralelo, porque muitos injustos, iníquos e ímpios são aqueles que têm a própria casa deles, acham que os bens materiais já são o suficiente e eles não precisam de Deus. Eles têm uma casa, porém a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo, é casa do Senhor. Então, o que adianta a pessoa ímpia e iníqua fazer uma casa material e se estar cercado de bens materiais, mas o templo que é ele, que é a casa de Deus, não está edificado para Deus. Então, Deus está falando, claro, de um templo físico, que haveria de ser reconstruído em Israel. Mas também há um paralelo com nós, o nosso corpo, quando nós obedecemos a Deus, esse templo, que é o nosso corpo, onde Deus habita, e a casa do Senhor está edificado. Mas aqui, Israel voltou, os judeus voltaram para Israel, mas não edificaram o templo físico de Deus em Israel. Mas eles tinham suas casas. E Deus estava indignado com isso, porque como é que pode o meu povo eu levar depois do exílio para Israel, Jerusalém, e eles não edificaram o meu templo? Verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, porém recolhido pouco. Comeis, mas não se fartam. Bebeis, mas não se saciam. Se vestem, mas ninguém consegue se aquecer com essas vestimentas. O que recebe salário ou dinheiro, recebe para pô-lo num bolso furado. Perceba que eles comiam e não se satisfaziam, bebiam e não saciavam a sede. Vestiam-se, mas não se aqueciam. E, inclusive, todo o dinheiro era como colocasse num bolso furado, porque eles esqueceram de edificar a casa do Senhor, fisicamente, sim, mas também a obediência a Deus nos seus corações.
Ainda logo a seguir, Ageu diz que o orvalho não cairia sobre a terra, o céu não deixaria cair o orvalho sobre a terra, e a terra também não daria frutos, enquanto Israel não se arrependesse e edificasse a casa do Senhor. Mesma coisa somos nós. Quando obedecemos a Deus, o pouco de comida nos sacia, o pouco de água nos farta. E até mesmo o nosso dinheiro não é colocado num bolso furado. Mas quanto aos ímpios e o iníquo, sim. Eles, não importa quanto trabalhem, quanto ganhem de dinheiro, quanto acumulem bens materiais, comida ou bebida, eles nunca estarão saciados. E isso vem de Deus, porque eles praticam o pecado, o mal. Então, nós vimos que a desobediência, além de não dar para a pessoa o reino de Deus, ela não vai viver no reino de Deus, traz também consequências, a falta de saciedade, a insatisfação física e emocional e também financeira. Em Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: procurem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, dinheiro, casa, vos serão acrescentadas. Mas o contrário é verdadeiro. Se a pessoa não procura a justiça de Deus, não vai adiantar nada. O trabalho todo dela é em vão, acúmulo de riquezas totalmente em vão. Ela não vai poder comprar a salvação com dinheiro, com as casas, mansões, porque tudo isso é fruto de corrupção. Então, o iníquo, o perverso, coloca em primeiro lugar, ele prioriza os seus interesses próprios, do que se edificar para Deus, fazer com que Deus faça morada nele. Ele não quer fazer o que é bom, ele só quer bens materiais. E o egoísmo, só de se saciar em coisas que não vão satisfazê-lo nunca. Veja, é um juízo espiritual que se materializa aqui na vida física. Então, uma pessoa que não obedece a Deus, que não está em Deus e Deus não está nele, essa pessoa é completamente vazia. Ela não se sacia, ela não está feliz nunca, ela nunca vai estar completa sem Deus. Lá em Gênesis 6, fala de seres vigilantes, sentinelas, que possuíram mulheres e fizeram filhos com elas. São chamados Néfilins. Esses Néfilins foram totalmente destruídos. Deus fez com que um matasse o outro. E eles, inclusive, são espíritos de demônios que andam vagando sobre a terra. Esses Néfilins, desobedientes a Deus, espíritos enganadores, são chamados na palavra de Deus muitas vezes como os demônios. Eles comem e não se saciam. Eles fazem sexo ilícito e não se saciam. Eles possuem pessoas, inclusive, e essas pessoas vão comer e beber muito. Você vê isso muito naquelas seitas contra a palavra de Deus, onde as pessoas recebem esse espírito de demônios, a pessoa passa a comer e beber no caso alcoólicos, e praticar até mesmo algumas vezes orgias, e para tentar satisfazer então a esses demônios, e eles nunca se saciam. Assim é uma pessoa iníqua. É como se ela estivesse cheia de demônios, não se sacia nunca. Faz sexo ilícito, bebe muito álcool e tem outros vícios. Então, perceba, aquele que não vai reinar, não estará no reino de Deus, realmente são pessoas perversas, que elas não obedecem a Deus, mas elas obedecem a demônios ou à própria criatura, e não ao Criador. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.